Então nessa aula a gente vai estar ajustando aqui a parte do corpo do site aqui, certo? Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Dentro aqui do nosso HTML primeiro, eu vou pegar aqui essas classes, essas tags artigo e vou copiar ela uma vez aqui e vou colar aqui algumas vezes, ó, 1, 2, 3, eu vou copiar pelo menos 8 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, para eu ter aqui tá meio bagunçado, mas depois eu ajusto aqui, para eu ter mais de um curso para eu saber, para mim mostrar aqui. Deixa eu dar aqui um F12, pressionei a tecla F12 no meu teclado, vou atualizar a página. Então se a gente diminuir aqui, ó, você vai ver que ele tem, ó, vários cursos, vários quadrinhos. Então quando eu for aumentando ele aqui, ó, que ele passar, ó, perceba que aqui ele trava, tá vendo? Então até 425 pixels já está pronto, ó. Ele vai aumentando, diminuindo, chegando aqui ele para. Porém, quando ele chegar em 640, ó, eu quero que ao invés de um bloco, apareça 2 blocos, tá? Então, vou vir aqui dentro do meu CSS, vou copiar aqui em cima o CSS do artigo, a chamada do CSS para o artigo, Ctrl C, e acima de 640, aqui, ó. Eu vou querer, então eu vou colar, eu vou abrir chaves e vou aumentar aqui. Eu vou querer que ele tenha um tamanho, por exemplo, vou colocar 300 pixels, certo? Então, vou voltar aqui no navegador e vou atualizar. Então, perceba que ele ficou aqui, ó, 2 quadros um do lado do outro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou clicar aqui, vou selecionar a foto. Agora, eu vou clicar aqui para selecionar o artigo. Se o seu não tiver ficado um do lado do outro, você vem aqui, ó, vai aumentando, ó, ou diminuindo. Tá vendo aqui, ó, em 310 o meu cabe um do lado do outro. Só que eu não quero eles dessa forma aqui, eu quero um espaçozinho entre eles. O mesmo espaço que eu tenho aqui, ó, na parte de baixo, eu quero no meio, certo? Então, vou pegar aqui, ó, vou escrever que eu quero uma margem na parte direita, tá? De 10 pixels. Perceba que quando eu dei essa margem, ele automaticamente quebrou. Então, eu vou pegar aqui o tamanho, ó, e vou ir diminuindo até ele ficar um do lado do outro. Tá aqui em 300 pixels. Só que o que acontece, ó, aqui, que é o primeiro artigo, ele tem uma margem do lado direito. No segundo artigo, ele também tem essa margem, só que eu não quero a margem no segundo artigo, eu só quero no primeiro. Então, vou vir aqui, ó, dentro do meu CSS, vou colocar a minha margem, ó, margin white, que significa uma margem à direita, eu quero de 10 pixels. Porém, quando for o segundo artigo, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl V, vou colocar aqui 2 pontos, nth tilde, ou seja, no filho, tá? No filho, aí aqui você abre colchete, abre parênteses, digita 2 n's, tá? O que significa isso? A cada duas vezes que aparecer esse artigo, você vai remover a margem da direita, vai colocar 0, certo? Então, se a gente vier aqui agora, ó, atualizar, perceba que se você selecionar o primeiro artigo, tem essa bordinha alaranjada aqui, significa que tem uma margem. Se você selecionar o segundo artigo, ó, aqui não tem a bordinha alaranjada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui o artigo e ir aumentando o tamanho dele até ele quebrar. Então, ó, em 305 é o tamanho ideal para a gente exibir ele em 640 pixels, certo? Então, vou vir aqui, ó, vou colocar que eu quero 305, ok? Então, se a gente aumentar aqui agora, ó, eu vou colocar ela aqui na parte de baixo, eu vou clicar aqui no botãozinho pontilhado, eu vou escolher essa opção para que esse quadro se posicione na parte de baixo, ok? Então, vamos lá. Eu quero aumentar agora para 960, ó. Quando ele atingir 960, olha só o que aconteceu. Ele colocou, a cada 2 ele vai colocar a margem zerada, ó. Aqui está 0, tá vendo que aqui também, ó, tá 0. Se você for rodando de 2 em 2, ele vai estar 0. Só que agora eu preciso mudar, eu preciso colocar essa margem 0
de 3 em 3, certo? Então, eu vou vir aqui no meu CSS, vou copiar isso aqui, ó. Vou colar agora acima de 960, tá? Aqui no final. Para 2, eu quero que ele volte a ter 10 pixels de margem. Agora eu colo novamente e coloco que eu quero que para 3 ele tenha 0 pixels, tá? Então, quando a gente atualizar, ó, vou dar aqui um F5, perceba que ele automaticamente colocou aqui para mim a margem nos 3, certinho. Agora, se eu colocar, se eu aumentar, se eu tirar, ó, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, sem margem, 1, 2, 3, sem margem, 1, 2 e assim sucessivamente. Nesse caso, quando ele crescer, ficar no tamanho acima de 1280, eu quero que a margem seja retirada do quarto elemento e não do terceiro. Então, eu vou vir aqui no meu código, ó, copio isso daqui, você pode até copiar tudo do jeito que está aqui, Ctrl C, cola aqui embaixo, aqui você altera para 3, porque no caso, no terceiro você vai querer devolver a margem original, que seria de 10%, de 10 pixels, e no quarto agora a gente vai tirar a margem, vai deixar 0 pixels. Então vamos salvar, atualizar, ó, tá aqui. Agora se a gente for diminuindo o nosso navegador, ó, ele vai se auto ajustando aqui, ó, colocando 2, agora ele vai colocar 1, e a partir aqui do primeiro, ele vai diminuindo e aumentando aqui de acordo com o tamanho da tela, certo? Aqui tem um pequeno pedacinho aqui que ele está mostrando só 1, mas eu acredito que seja porque ele está acabando diminuindo um leve pedacinho aqui, ó, ok? Deixa eu só fazer um teste aqui, vou colocar, ao invés de ser 640, vamos colocar aqui, ó, 639, só para ver. Vou dar aqui um F5 na minha página, para ver se resolve isso. Ó, aqui, vamos diminuindo. Acabando que ele não mudou muita coisa. Mas isso daqui não vai ter interferência, porque não vai ter um tamanho de tela, por exemplo, de 639, 638. Ou ele vai ter 640 para cima, ou então ele vai ter, por exemplo, 425 para cima até um determinado momento. Enfim, vamos dar aqui um F5 para recarregar. E com isso eu finalizo aqui esse curso, porque eu só queria mostrar mesmo o HTML e o CSS. É um curso básico para você ter um conhecimentozinho aí. Em breve, se Deus quiser, eu vou ter outros cursos relacionados a isso aqui. Então, fique ligado, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.